Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da fé. Na verdade, a pauta do vídeo que nós temos gravado com as pessoas é mais voltada para o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui para poder falar da fé. Até porque, se a pessoa não viver pela fé, se ela não assumir a sua fé em Jesus, ela também não tem como ser salvo. Porque como que eu posso ser salvo, né, se não houver em mim fé? A própria Bíblia que fala, né, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E por que, pessoal, eu quero falar hoje sobre a fé? Por exemplo, existem muitos lugares aí que estão negativando a fé em que às vezes os homens de Deus, os ungidos de Deus têm exercitado, de orar para que Deus venha curar as pessoas do coronavírus. Só porque o homem não teve a capacidade de descobrir uma vacina que cure essa doença, não quer dizer que a fé do pastor e a fé daqueles que fazem a oração para que esse milagre aconteça, não vai acontecer. Porque o nome de Jesus, a fé no nome de Jesus, é capaz de fazer o milagre acontecer. Quantas pessoas na época de Jesus, o Mateus, quantas pessoas na época de Jesus foram curadas? Quantas pessoas que foram curadas de suas lepras, foram curadas de suas paralisias? Jesus fez paralíticos andar, pessoas que estavam ali para morrer. Leprosos estavam ali afastados de todos, porque eles não podiam conviver em sociedade, porque eram leprosos. E eles, por ter fé em Jesus, eles foram curados. Se o cientista não tem a capacidade, né, ainda, não por incompetência deles, não por falta de querer, não por falta de pesquisa, mas se não houve a capacidade, se eles estão limitados em encontrar a cura, uma vacina que cura o coronavírus, não quer dizer que Deus também seja limitado. Exatamente. A gente pode ver até mesmo que Jesus, ele deu vários exemplos de fé. Ele disse que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda pode dar ordem a um monte que se lançará no mar. Então, para quem tem a fé, não tem limites. Não tem limite a fé. O poder da fé não tem limite. A gente pode ver naquele capítulo de Jesus a história da mulher hemorrágica. Aquilo dali foi o maior exemplo de fé, que quando ela falou: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Então, não existe limite para a fé. A fé não tem limite. Você pode ter uma fé até mesmo de um tamanho de um grão de mostarda, mas se você dá ordem a uma enfermidade, a uma doença ou uma situação que mude, ela vai mudar. Basta você ter o quê? Fé no Senhor Jesus. A natureza da fé, aqui a Bíblia fala, em Hebreus 11, que a natureza da fé, eu vou ler para você aqui. A natureza da fé, em Hebreus 11. O que aquela mulher que você disse aí, hemorrágica, ela fez? Ela teve fé, ela exercitou exatamente isso aqui que nós vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, Deus a quem nós cremos, né? O pastor está lá, a pessoa chega na igreja e pede uma oração por alguém que está entubado no hospital com coronavírus, com a Covid-19, que não existe uma vacina para isso. Aí o pastor vai, pega a peça de roupa daquela pessoa, a fotografia ou o nome daquela pessoa e ora pela pessoa. Ora pela pessoa, porque um familiar intercedeu, ou um familiar acompanhou uma oração pelo rádio ou pela televisão, uma oração, usou a sua fé em Jesus. Porque a Bíblia diz, eu estava lendo esses dias, eu não estou lembrado, se eu não me engano é no livro de Tiago, que diz, eu não sei aonde, que diz, há alguém entre vós doente, chame os homens de Deus, chame os servos de Deus, e esses façam oração da fé, e até fala assim, ungindo com óleo, e ele será curado. Quer dizer que agora com o coronavírus, mundialmente falando, porque os entendidos da área, os médicos da área, eles não conseguiram ainda encontrar uma cura eficaz para isso, quer dizer que nós também temos que limitar a Bíblia? Bem, se o cientista disse que não tem, então o que a Bíblia diz também está cancelado. Eu vou anular a Bíblia? De forma nenhuma. Eu tenho que continuar acreditando na Bíblia e entender que para Deus não existe doença, não existe problema que não possa chegar à solução quando se há por parte da pessoa o exercício da fé. O exercício da fé. Porque a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Está me falando ali de certeza e convicção. A minha fé tem que fazer com que eu tenha certeza e convicção de que aquilo que eu espero vai acontecer. Então, qual é a esperança da pessoa? Qual é a esperança? Você tem nesse momento esperança de que o seu familiar, ele pode ser curado desse coronavírus? Entendeu? E não existe STF, não existe governo que possa poder invalidar nossa fé. Não existe STF, não existe poder judiciário que venha querer invalidar a nossa fé, porque a nossa própria Constituição nos dá o direito de expressar a nossa fé. Entendeu? Eu tenho que crer na Bíblia. Não é verdade? A fé nos dá essa capacidade, né? De acreditar naquilo que não se vê, de crer. A fé, a fé nos faz crer no invisível. Se você tem fé, crer na fé em Jesus Cristo, o impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. Não existe coronavírus, não existe enfermidade, não existe nada que possa limitar a nossa fé. Não existe nada, porque é a certeza e convicções de fatos que a gente não pode ver a olho nu. Então, meus irmãos, deixa eu falar para você. Nós não estamos aqui desrespeitando, entendeu? O que nós estamos falando para você é que eu creio que é por meio da oração, por meio da fé em Jesus Cristo, o coronavírus, o Covid-19, o Covid-20, o 21, 22, até, sei lá, todo, pelo poder da fé, pode haver cura. Então, não é de se espantar quando uma pessoa, um pastor, o servo de Deus, ele bota o testemunho lá para dizer que uma pessoa foi curada dessa enfermidade. Porque ela é uma enfermidade igual qualquer uma outra que foi
que muitas pessoas alcançaram a cura por meio da intervenção da fé, por meio da oração. Tá certo, pessoal? Fique com Deus aí e ore. Você tem alguém na sua casa que está enfermo, que está doente, alguém que está aí acamado, seja por qualquer tipo de oração, por qualquer tipo de doença. Ore, creia em Jesus. Pega aí o livro de Mateus, os evangelhos aí e veja exemplos aí da Bíblia de pessoas que foram curadas, porque Ele continua o mesmo, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.